Olá, queridos, estamos aqui mais uma vez para compartilhar a nossa aula de Bibliologia, capítulo 3, o tópico 2, falando ainda sobre a autoridade da Bíblia. Vamos falar agora de infalibilidade. Eu quero dizer que há uma definição para isso, que a definição para a infalibilidade é que a Bíblia não contém erros. A Bíblia não contém erros. E nós poderíamos dar um exemplo aqui para você que o próprio Cristo, os apóstolos e até os pais da igreja usavam a Bíblia, no caso o Antigo Testamento, usavam a Bíblia, a palavra de Deus. Por quê? O próprio Cristo estava fazendo uso da palavra, assim sendo, estava atestando a veracidade e a infalibilidade da palavra de Deus. Logo é importante a gente aprender isso daqui. Theopneustos é uma palavra grega para inspiração. Theopneustos é a palavra grega para inspiração. Logo, a pessoa que foi o autor de uma das partes da escritura, dos manuscritos, ele tinha a influência, ele escrevia sob a influência do Espírito Santo, que dava a revelação para ele. Nós chamamos de inspiração. Essa é a equação, que o Espírito Santo que trazia a revelação, inspirando theopneustos. Theopneustos é inspiração, quer dizer, é o sopro de Deus. Theo é Deus, pneutos, sopro, ruach. Então, é o sopro de Deus no homem. E como é feito isso? Através do Espírito Santo, que esses homens receberam a revelação e essa inspiração levou eles a escreverem a Bíblia. O próprio apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 3, no versículo 15 e 16, ele fala o seguinte: ele está elogiando Paulo, porque Paulo foi inspirado a escrever aqueles ensinamentos. É o próprio apóstolo elogiando o outro, porque estava sob a influência do Espírito Santo. Essa expressão aqui, esse exemplo, e disse Deus, e disse o Senhor, e Deus disse, assim diz o Senhor, Ou seja, isso prova que aqueles homens de Deus, os profetas, eram influenciados. Recebeu a revelação de quem? De Deus. Assim diz o Senhor. E eles falavam. Isso é a influência do Espírito de Deus. Mais de 2.600 vezes aparece essa expressão na Bíblia, dando o entendimento para a gente que o próprio Deus revelava o que ele queria para que assim fosse escrito os manuscritos sagrados. A revelação original da verdade. A Bíblia é a revelação original da verdade. Repito, a Bíblia, ela é a revelação original da verdade. Mas como assim, pastor? Por quê? Porque ela dá o endereço para a vida do ser humano. Por exemplo, esse texto de Efésios 1, 4 e 5, a parte B, ela diz a origem e o destino. A gente foi eleito nele antes da fundação do mundo e nós vamos para ele. Então, a Bíblia, ela nos endereça, a Bíblia, ela nos direciona. Tudo que nós entendemos hoje de céu, de inferno, de imortalidade, identidade, passa pela Bíblia. Não faz sentido isso? Isso faz sentido. Imagina Adão passando para a geração de Sete e foi passando para as suas gerações, falando da história da imortalidade, que se não fosse o pecado, talvez ele não iria experimentar a morte, no caso Adão. Então essa história vai passando. A ideia de imortalidade não é de agora. Então, o que a gente entende de imortalidade está na Bíblia. Então a Bíblia nos dá identidade. Ela nos dá um paradeiro. Para onde eu vou? Da onde eu vim?
Isso é a revelação de Deus. Deus deu a revelação para o homem. E isso em forma de inspiração, para que eles pudessem escrever a Bíblia. Agora, algo interessante. A Bíblia, ela é imutável. Aqui, ó. Imutável. E existem dois argumentos, queridos. Eu vou mostrar aqui dois argumentos bem simples para mostrar para você, cara aluno do TQ, que a Bíblia é imutável. Primeiro, a ciência. A ciência, ela muda muito. E ela vai mudando de acordo com acontecimentos, descobertas, e aí a ciência vai mudando. Agora, esse é um argumento. O outro argumento é que a Bíblia, ela não tem um objetivo científico. A Bíblia não é um livro que tenta provar nenhuma das áreas científicas, históricas, geográficas. Não. O objetivo da Bíblia é apresentar para nós, a humanidade, para o ser humano, o plano de redenção, o plano de salvação, através da obra redentora de Cristo, que isso aconteceu na cruz. Então, o objetivo da Bíblia é apresentar a salvação à humanidade, não é falar de contexto geográfico, de contexto histórico e científico, embora ela contenha isso também. Agora, a ciência muda. Não dá para confiar, porque dependendo do acontecimento, também ela muda a sua mentalidade, ela muda o seu conceito, melhor dizendo. Então, queridos, diante dessa pequena explicação sobre a infalibilidade da palavra de Deus, juntamente com os outros tópicos que nós já passamos para vocês, nós estamos aqui dizendo no capítulo 3, ensinando sobre a autoridade da Bíblia. Ela é infalível. E não esqueçam da carta de Pedro, capítulo 1, 20 e 21. Não esqueça também do livro de Timóteo, 2 Timóteo 3, 16. Esses textos, eles são para sacramentar e trazer entendimento sobre esse assunto. A Bíblia tem autoridade e ela faz sentido para tudo aquilo que a gente entende. Então, queridos, eu vou ficando por aqui e o capítulo 3 nós concluímos, e que Deus abençoe a sua vida. Logo, logo a gente se encontra mais uma vez em nome de Jesus. Valeu!